Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sempre em Movimento. Hoje estamos retornando com, com um tema que é central para o futuro da saúde, que é o valor em saúde. E hoje está aqui comigo a doutora Sabrina Bernardes, com quem eu conheço há bastante tempo, cardiologista, pesquisadora. Eu vou querer primeiro que ela se apresente um pouco aqui, conte um pouco da sua história aí, como médica e como pesquisadora. Bom, primeiro agradeço o convite. Estava com saudade, doutor Branco, e tenho um super prazer em te conhecer e ter convivido algum tempo e aprendido bastante contigo na área de segurança do paciente. Então, eu sou Sabrina, sou cardiologista, vim de Niterói, em 2012 vim para São Paulo, mas toda a minha formação foi na Federal Fluminense, tanto a medicina. Cardiologia já fui para Laranjeiras, para o Nacional de Cardiologia, e segui numa área muito voltada tanto para o ensino quanto para a pesquisa clínica. Então, entrei no mestrado, segui no doutorado, todos eles na Universidade Federal Fluminense. Dentro da cardiologia, a insuficiência cardíaca era a minha paixão. Então, junto com o professor Evandro Tinoco, trabalhei algum tempo no ambulatório de insuficiência cardíaca do Antônio Pedro. Ali foi, foi material para minha e aprendizado para o meu doutorado, para o meu mestrado. A gente seguiu muito o caminho da farmacogenética, da genética em si, que era o que estava muito em discussão naquela época. Naquela época que eu digo 2008, 2007, 2015, que foi o período de conclusão de mestrado e doutorado. E acabei indo para o Hospital Procardíaco, em 2008, para trabalhar em insuficiência cardíaca. Então, fui staff lá com o Dr. Montera, na IC, entrei para pesquisa clínica ainda do Procardíaco, e a vida dá voltas, né? E aí, nessas voltas, depois de casar, meu marido veio para São Paulo, me trouxe junto. Em São Paulo, mantive a pesquisa clínica como norte. Então, comecei na pesquisa clínica na época do HCO, trabalhando com trials, com Otávio Bergwanger. Eu acho que foi um período de super aprendizado, que ampliou não só para cardiologia, mas para outras áreas, e ampliou muito a minha visão na área de dados, de indicadores, de informação, de confiabilidade. E eu não sabia que isso me ajudou na área de gestão. Então, entrei em 2012 na pesquisa clínica de lá, e em 2015 fui convidada para assumir a coordenação de protocolos gerenciados. Então, assim, eu fui navegando com as ondas, assim, não foi inicialmente o que eu tinha desenhado para minha vida profissional, porque já estava em assistência, consultório, paciente com IC e tal. E um meio caminho na pesquisa clínica, por conta do mestrado e doutorado, me fez chegar até a área de gestão. Na gestão, em protocolos gerenciados, por que foi importante a minha vivência na pesquisa clínica? Porque ali a gente precisava usar a informação para tomada de decisão. Só que eu precisava de uma informação muito confiável. Então, essa base da pesquisa foi essencial para a gente olhar para a informação hospitalar de uma forma mais acurada, para que a gente tomasse a decisão certa, né? Que hoje em dia a gente tem informação em saúde que dá aí à vontade para qualquer um fazer qualquer coisa. Mas o mais importante é, será que eu estou usando a informação correta? Porque a tomada de decisão pode seguir caminhos inversos, dependendo do que você olhar. E aí trouxe o conceito de headcap, usar plataforma de dado para dentro de protocolos para a gente melhorar e sair um pouquinho só da tabela de Excel, né, que até hoje é importante. Então a gente começou a gerenciar, na época, o protocolo de sepse, né, a gente meio que construiu aquela estrutura ali. Então começamos com o protocolo de TEV, que é onde nos conhecemos, de sepse e de AVC. E aí isso se expandiu. Em
2016, eu recebi um e-mail de uma instituição chamada Aisson, que eu nunca tinha ouvido falar. E me mandam assim: olha, você gostaria de participar do Working Group de insuficiência cardíaca para definir o Standard 7 de insuficiência cardíaca como representante do Brasil? Falei, gente, o que é isso? Quem que me mandou esse e-mail? O que é esse negócio aqui? Na época, o superintendente comercial da Agacor era o Dr. Ari Ribeiro. E aí eu fui atrás do Dr. Ari Ribeiro, que eu vi que era alguma coisa, Ari Ribeiro, que era alguma coisa voltado para valor e tal. Eu, doutor, ó, recebi esse e-mail aqui, como eu publicava por conta da pesquisa clínica em INICE, então eu acho que o meu nome surgiu por conta das publicações em insuficiência cardíaca. Participei das diretrizes, era muito envolvida com o departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, então fui comitê de redação de diretriz, de IC, enfim. E a doutora Ari olhou aquele e-mail e falou: Sabrina, você tem que mergulhar nisso, isso é um futuro e tal. E ele já era um entusiasta do VBHC, do Valor em Saúde. Então, assim, às vezes os astros conspiram, né? Então, eu acho que foi alguma dessas conjunções astrais que me fez cair e aceitar o convite do Aisson. Então, e a gente pode falar daqui a pouquinho sobre o Aisson. E aí participei por 7 meses, um pouco mais, foi quase um ano, de reuniões com um grupo internacional de especialistas em insuficiência cardíaca, inclusive pacientes com a doença, para a gente definir esse Standard 7 de insuficiência cardíaca. Então, assim, ali foi um grande aprendizado. E aí, em 2018, a gente finalizou o Standard 7. Dr. Ari Ribeiro era da ANAP, se não me engano, tinha um cargo de vice-presidência, estava ali na diretoria da ANAP. Falou, gente, acho que tá na hora do Brasil começar a olhar para isso e coletar desfecho. E aí ele entrou como sponsor do projeto de desfechos da ANAP, e a primeira condição a ser implementado foi insuficiência cardíaca. E aí eu estava ali do lado e super ajudei também, foi muito interessante esse exercício de aprendizado, de olhar diferente para a saúde. E aí a gente, em 2018, funda o escritório de valor do Agacor, né, na época. E aí eu fiz parte, botei um tijolinho ali nesse momento de construção. Muito interessante essa sua história, né? Você vê que sua história é muito preocupado desde o início com dados, né? Porque o que é que a saúde tem? Nós temos muitos dados, talvez seja das indústrias que tem mais dados, mas pouco utilizado, ele muito pouco utilizado para tomada de decisão. A gente tem uma resistência enorme, até pela nossa formação. Eu digo assim, eu contrataria muito mais engenheiro hoje. Se me perguntar quem é que eu deveria contratar hoje no IBSP, eu disse um engenheiro de dados. Sim. Porque nós precisamos trabalhar melhor isso. E fala um pouco para a gente desse instituto, do Aisson, como você viu, como ele cresceu nos últimos anos, qual é o objetivo dele? Ele realmente vai ajudar a transformar essa nossa saúde que é muito fragmentada, que olha o paciente de forma totalmente não interligada, né? É muito difícil, né? Eu costumo brincar com a telemedicina. Assim, é impossível montar um sistema de telemedicina de 24 horas por dia, 7 dias por semana, se eu não tiver todos os parceiros juntos. Sim. Eu tenho que dividir essa conta com todo mundo, senão não tem como. Então, como é que você vê isso tudo aí? Fala um pouco pra gente. Deixa eu então, vou para um ponto anterior, antes de chegar no Aisson, né? Que é a história do valor em saúde, né? Onde que entra o Aisson nisso tudo, né? Tudo começa numa história, enfim, a gente tem recursos que são finitos na saúde, né? E eu acho que uma das coisas, acho que um dos momentos mais tensos que a gente viu isso muito claramente no Brasil, que a gente está acostumado com a abundância, foi na Covid, né? Que aí a gente viu que faltou ventilador, tudo bem que foi um momento agudo, né? De necessidades muito agudas, e a gente não tinha planejamento para isso, mas a gente viu que existe finitude de recurso. E
Isso, Estados Unidos, outros países já têm visto e já têm sofrido muito com isso. E não é à toa que o Institute of Medicine, né, nos seus relatórios tão famosos, já traz a história da ineficiência do sistema de saúde americano, né? E como que a gente começa a olhar para eficiência em saúde, para melhor qualidade assistencial, para melhor entrega. Então, entendendo que a gente tem finitude, que a gente usa muito o recurso e às vezes de forma indevida, e muitas vezes de forma indevida, corrigindo. Que a gente tem muito desperdício em saúde, seja na esfera clínica, de repetição injustificada de exames, de solicitações indevidas de exames, meu marido é intensivista, né, e eu fiz uma época lá como acadêmica de medicina, né, a gente sempre vai para UTI para algumas coisas mais hard. E aí era pedido de exame manhã, tarde e noite. O que se fazia com esse pedido de exame? Coitado do doente, né? E não se fazia nada, né? Então, assim, Raio-X todo dia para todo mundo. Raio-X na maca todo mundo, né? Raio-X de leito para todo mundo. E a gente não aprende na faculdade de medicina isso, né? A gente aprende as recomendações, mas não aprende o que é excesso, o que é sobreutilização, né? Não aprende o choosing wisely em faculdade de medicina. Agora sim. Naquela época, pelo menos, agora eu acho que sim, né? Não sei. A gente precisa depois voltar Depois a gente volta. porque ele empolgou, mas hoje ele declinou totalmente. 2012, depois. Enfim, então a gente tem essa questão do recurso, de uso indevido, e aí fora fraude, fora corrupção, fora, enfim. E a gente tem um aumento de expectativa de vida, um aumento de doenças crônicas em saúde. A gente tem incorporação de nova tecnologia que custa bastante. Olha só a bolha, né? Recurso finito, aumento de demanda. E o que a gente entrega no fim? Será que a gente está entregando o resultado adequado? Nessa conjuntura, veio a proposta, e veio um livro do Porter e da Elizabeth Teisberg, que olha para um redesenho, para uma redefinição de saúde, do sistema de saúde. E eles falam assim, hoje o sistema ele é provido ou é sustentado o pagamento em volume. Então, qual é o incentivo? Quando eu pago em volume, qual é o incentivo que eu tenho? Fazer mais, que eu vou ganhar mais, né? Eu tenho responsabilidade no resultado que eu entrego? Não. Eu faço, não tenho nenhuma responsabilidade, eu não ganho pelo resultado, eu ganho pelo volume que eu faço hoje, né? No fee for service. Eu incentivo com isso inovação? Não, para que eu vou inovar se eu não tenho nenhuma responsabilidade com o resultado de entregar melhor? O que eu causo como profissional de saúde? Isso é uma publicação, eu acho que é do Economist, que eu acho fantástico isso. Quais são as questões relacionadas ao fee for service, né? Eu tenho incentivo a fazer mais, eu não tenho responsabilidade com o que eu entrego, eu não promovo tanta inovação, assim, teoricamente, porque eu não preciso investir em inovação porque eu não tenho responsabilidade com entrega, eu gero inequidade em saúde, e o que eu causo como profissional de saúde? Eu causo burnout. Porque eu desconecto do propósito desse profissional. Quando a gente faz medicina, enfermagem e tal, enfim, qualquer área de saúde, em geral, eu não estou pensando em ganhar dinheiro. Pode ser que alguns pensem assim, mas em geral o propósito é dar mais saúde, entregar melhores resultados, fazer com que a pessoa viva mais e melhor. E quando eu caio num sistema que faça mais, o quanto mais você fazer, mais você ganha e tal, eu gero burnout. Eu desconecto de propósito. E aí, a proposta do Porter inicial vamos começar a pagar por resultado. Porque se eu pago por resultado, eu incentivo a pessoa a não só fazer volume, a pessoa que eu digo, não o profissional, mas o provedor, enfim, e foco no resultado. E qual é a fórmula que ele traz de valor? O que é valor? Valor é desfecho que importa ao paciente, e aí não é desfecho, qualquer desfecho, a gente chega lá, sobre custo. Então, quanto menor o custo,
por um tratamento com melhor resultado, eu entrego mais valor. Mas é reduzir o custo por reduzir o custo? Qual a diferença? É reduzir desperdício aqui. Não preciso, às vezes, tem tanto desperdício nesse custo, que se eu tiro o desperdício, eu já estou reduzindo o custo. Qual a diferença de desfecho? Normalmente a gente está muito habituado nos indicadores de resultado, ou a gente usa muito indicador de processo, né? Melhorou a hemoglobina glicada, melhorou, que são importantes, não estou falando que são importantes, mas na visão desse paciente, o que é importante para ele? E aí eu trago sempre um caso clássico. A Martini Clinic é uma das melhores, ou a melhor clínica para tratamento de câncer de próstata no mundo. Fica na Alemanha. A Martini, ela, quando a gente mostra um gráfico de sobrevida, e eles comparam o resultado de sobrevida no câncer de próstata na Martini versus outros hospitais da Alemanha. 95% outros hospitais, 96% de sobrevida em 5 anos no câncer de próstata na Martini. Por que, doutor Branco, eu vou para a Martini Clinic se a sobrevida é igual? E aí eles começam a medir sob ponto de vista do paciente. A taxa de incontinência urinária em 1 ano, depois do tratamento do câncer de próstata, e a taxa de impotência sexual depois de 1 ano é muito menor na Martini Clinic. Então, assim, o que importa para esse paciente? Viver mais, e às vezes com várias complicações, ou viver bem, com qualidade de vida, sem impacto funcional? E aí entra o conceito de valor, e aí onde entra a Aisson? Eu demorei para chegar até aqui, mas sabe porque eu acho que precisava dessa estrada. É muito bom. Tá bom. Eu estou entregando valor, sou a instituição que entrega o valor, como a Martini. Tem baixa complicação, tem um custo adequado, entrego o que o paciente quer. Mas aí, quando eu entro em pagamento baseado em valor, eu vou pagar mais para quem tem um melhor resultado. Ou vou ter um incentivo, ou enfim. Tem vários modelos que podem ser aplicados aqui. Para eu saber que ele tem o melhor resultado, eu preciso comparar. Para eu comparar, aí entra o dado e entra o AISHA. Eu preciso comparar laranja com laranja. Certo. E eu preciso também ajustar a população. Chega lá. E aí o AISHA entra. O AISHA é um consórcio internacional de medidas de desfecho em saúde. Começou com a Harvard Business, Karolinska e a Boston Group. E o Porter, como o principal pensador disso tudo, para falar, olha, para poder comparar, primeira coisa em valor, eu preciso olhar para a condição de saúde, porque eu preciso olhar para a mesma condição de saúde. E a nível da condição de saúde, eu preciso dizer o que eu devo medir para poder me comparar. E aí os provedores precisam medir da mesma forma, seja no Brasil, seja na Suécia, seja em Gana, sei lá. Eu preciso medir igual, porque aí eu consigo comparar. E aí o que eles fazem? Juntam especialistas do mundo, de vários países, para definir o tal do Standard Set, que é o conjunto padronizado de dados, de indicadores. E aí a gente vai fazer uma revisão de literatura, entender o que hoje os registros, a literatura traz de desfecho, traz de indicadores. E eu vou trazer o paciente para falar, isso é importante para você? Então, a construção simplificada dessa forma. E aí, tem um site do AISHA, que é aishon.org, www.aishon.org, que você encontra gratuitamente. Hoje são mais de 40 condições já definidas, um guia de como eu começo a medir indicadores, organizar dados num olhar de valor. E aí o que eu preciso do case mix, ele vai ter lá o case mix também, que pode ser que um hospital ele tenha melhor resultado do que o hospital A, tenha melhor resultado que o B, mas os pacientes do hospital A sejam mais complexos do que o hospital B. Então eu preciso ajustar essa população para eu medir também a mesma coisa. E aí eles trazem também isso. E trazem quais são as ferramentas, quais são os questionários que a gente precisa aplicar para medir esse valor do paciente. Aí a gente pode depois, em outro momento, entrar em PRO.
É bastante interessante isso que você falou, né, que ouvir um pouco o paciente, mostrar para ele o que é. Eu tem a história da senhorinha que ela queria só ver o bisneto e ela tinha uma catarata. E Uhum. ela foi fazer a catarata e no pré-operatório, que não há necessidade nenhuma de se pedir toda aquela batelada de exame, ela tem um eletro alterado, resolvem fazer um cateterismo nela, ela é triarterial, e aí ela indica a cirurgia para ela, já tem mais de 80, indico a cirurgia para ela faz todas as complicações possível, pneumonia, tudo e morre. Ela só E queria ela ver o só queria neto. ver o neto. É, Então, essas coisas precisam ser melhor discutido na saúde. Nós sim, precisamos dar um basta na questão financeira, só na sim, financeira, sim. porque senão a gente vai ficar eternamente preocupado. Não tem nenhum sistema que consiga em que o indivíduo e o fabricante não tem nada a ver com o negócio, Mas para ele ser seguro. Então nós vamos mudar essa lógica dentro do sistema de saúde. E rapidamente, senão a gente não vai conseguir. Porque não tem, você falou uma coisa extremamente, o dinheiro é finito. Hoje uma das grandes preocupações do Fórum de Davos é isso, não tem um painel lá sobre saúde e eles acham que não tem financiamento nos próximos anos para bancar esse sistema. Então nós precisamos ser mais eficiente e tentar entender todo esse sistema para onde nós estamos caminhando. E observar desfecho, eu acho que é um dos caminhos. Mas a gente falava antes de começar aqui, tem muita coisa antes. Vamos falar um pouco dessa muita coisa antes, para a gente ter um sistema de saúde mais seguro, mais focado no resultado para o paciente, o que importa realmente para ele. Então, eu costumo também falar assim, eu não sei se eu estou certa, é a minha visão, tá, eu acho que tem discussões sobre isso, né. Quando a gente entra no assunto de VBHC, muita gente falou: "Ah, isso não funciona. Ah, isso já está tanto tempo aí". Mas eu acho que é o que o senhor falou, não funciona, ou até agora não vingou, se a gente for olhar para estabelecimento de modelos diferenciados de remuneração. Mas talvez tenha tanta coisa antes de estabelecer modelo de remuneração, que foi o que a gente falou do desperdício, né. Sim. É, será que hoje a gente está olhando claramente para desperdício em saúde, né? Será que hoje a gente está olhando, e aí entrando para a pertinência do cuidado, né? Será que essa velhinha tinha indicação cirúrgica, ou até de fazer o CAT, era sintomática? Então, hoje a gente tem um sistema ineficiente, assim, se a gente for pensar em uso de recurso, na eficiência de uso de recurso em si. É, porque a gente direciona indevidamente muito recurso para lugares que não devem ser direcionados. E a gente indica muita coisa, apesar de recomendações, não sei se só por conta do incentivo do volume, pode ser aí uma questão, mas porque a gente talvez não tenha tanto controle, né, em alguns processos. Hoje eu estou no Einstein, né, e tem um projeto, e aí eu me peço licença para falar sobre esse projeto, né, nem é meu, mas é da prática médica de lá, chamado Gestão da Pertinência do Cuidado. Assim, eu estou falando como uma espectadora de fora, assim, porque eu acho esse projeto fantástico. O que que eles começaram a ver? Existe dentro da instituição uma hiperindicação, isso foi publicado, e eu estou falando porque foi publicado também, no BMJ. Uma hiperindicação de alguns procedimentos e até a hipercodificação. Começaram a olhar para isso. Chegou em canal de denúncia da instituição. Colecistectomia, endometriose, hiperindicados. Quando você ia ver, e às vezes, né, até aparecendo complicações de procedimentos que não eram indicados. E esse artigo começa falando de um caso de uma jovem de endometriose que foi para a sala de cirurgia pela indicação do médico assistente e tem um monte de complicação. E quando vai ver, ela não tinha indicação de cirurgia. O artigo começa assim. Bem interessante esse artigo.
E aí, o que eles fizeram? A prática. Toda cirurgia agendada por essas condições pré-definidas, que eles definiram que viram que eram interindicadas, passam por uma avaliação. Você indicou a cirurgia, o paciente agendou, um robozinho sinaliza a enfermeira da prática e ela pede para a secretária, para o médico, que encaminhe toda a documentação desse paciente em relação a exames e tal, para avaliar a indicação cirúrgica. Não é frear a autonomia, né? Eu acho que aí muita gente que fala, mas vocês estão freando a autonomia médica e tal. Mas, enquanto hospital, a gente é corresponsável por aquele tratamento ali. E aí, se há dúvidas, isso vai para um board de especialistas e se não houver indicação clara ou justificativa, o procedimento é cancelado. Houve resistência no início? Provavelmente sim. Mas hoje, o que acontece? Caiu cada vez mais as taxas de indicação inadequadas, porque as pessoas se orientam, assim, não sei se fazem fora também, mas se orientam a isso, né? Que é o fazer o certo. Não, eu acho importante que a gente comece a falar isso, assim, que tem várias experiências. Por exemplo, eu sou um dos fundadores do IBSP e na mesma época a gente foi para uma organização social, que é o NDSH, a gente tem 20 projetos no Brasil. E a gente tem lá o Hospital Delfina. O Hospital Delfina em Manaus chegou na época do Covid a ter 180 leitos de UTI, umas foi o melhor sistema de pronação e de definição, quem passava catéter, quem fazia pronação para poder dar alguma resposta para aquele caos que foi o Covid. Mas uma coisa que a gente entendeu lá, que a gente tem um contrato com o governo, fixo, para tocar 300 e pouco lá, é uma PPP também, funciona muito bem. E a gente viu que sobrava muita consulta que a gente não fazia. Oferecia, mas as pessoas não iam lá. Foi por distância. O que a gente viu? Havia uma sobra no contrato. Então a gente disse para o governo, em vez de eu devolver esse dinheiro, eu vou fazer cirurgia de catarata, que é um problema que vocês têm no estado. Contratamos a equipe e fizemos isso. Em 1 ano e pouco, nós fizemos 16 mil cataratas. Então você vê, é o mesmo recurso. O governo do estado do Amazonas não botou um tostão a mais naquele negócio. Então você começa a trabalhar o recurso público também de uma forma diferente. Sim. Você entregar uma outra coisa, não tá ineficiente aquilo, eu não estou conseguindo gerar aquilo, então vamos buscar algo que realmente direciona o recurso. Então, esse raciocínio se precisa fazer na questão do recurso. Eu não estou lá só para cumprir o contrato, eu tenho que ser inteligente. Hoje a gente usa em outra situação, por exemplo, eu tenho uma demanda muito grande numa UPA lá. Ela tem um contrato de 10 mil, atendimento mês, e a gente faz 16 mil. E com o mesmo recurso. Então não adianta eu chegar lá para o governo, eu quero mais, porque eu estou com porta aberta, as pessoas melhorou o atendimento, para onde as pessoas vão? Para lá. Então a gente começou a desenvolver um trabalho usando uma ferramenta de inteligência para triagem, e essa triagem damos a opção daquele paciente ir ser uma teleconsulta. Com isso, como é que eu pago isso? Eu tenho que fazer o ROI, o que eu diminuí para pagar aquele investimento, para depois oferecer a solução para o governo. Então, essas coisas a gente precisa aprofundar muito, porque senão a gente fica muito... O desperdício nós sabemos que existe muito. E nós reproduzimos onde ainda tem menos limitação de recursos. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí, porque tem muitos procedimentos que não tem mais o menor sentido, até por isso que nós não estamos falando mais de autonomia. Eu falei tudo isso para falar de autonomia. Autonomia não é aquele conceito que eu trago lá da universidade, da minha formação fechada, que eu tenho que ter um eco para toda cirurgia. Nós vamos reaprender isso. Será que aquilo ali vai modificar? Será que esse paciente tem algum sinal clínico que ele tem uma fração de ejeção menor que 30?
Então é preciso remodelar isso, porque nós estamos reproduzindo modelos de desperdício o tempo todo. Tempo. Eu acho que essa discussão, a medicina baseada em valor precisa entrar, porque Uhum. senão fica muito restrita. Não, vamos pegar Uhum. só um detalhe, mas existe esse caminho antes É. Concordo. de modificar a prática, porque a prática ela está muito viciada num modelo que é um checklist ao contrário, em vez de ser eficiência, não é de fazer exame. Que a gente já começou diminuindo na UTI, mas nas UTIs hoje Sim, dificilmente tem essas rotinas que sim, você falou. Mas tem muito procedimento cirúrgico que ainda tem muito isso. sim. Como é que você vê isso? Eu acho que é isso. Eu acho que deve começar na faculdade de medicina. Existe uma publicação do Advisory Boards que eu acho fantástico. Eu uso nas aulas. É assim, para você fazer valor, você tem que ter transformação financeira, né? Então você vai mudar o modelo, tal, tal, tal. E você tem que ter também transformação assistencial, que aí também é a visão de sair de uma assistência em silos fragmentada, que hoje a gente tem, que esse é outro ponto do valor, né? Você não só entregar o resultado, mas entregar o resultado sustentável, por mais tempo, né? Isso não é só aquele período. Tanto que os acompanhamentos são de longo prazo, 2 anos, 1 ano é o mínimo. Então eu tenho que mudar o modelo assistencial atual também, mudar, ter a transformação financeira, mas não adianta ter a transformação financeira nem a transformação assistencial se eu não tenho a transformação humana. Eles falam isso. E é o mais difícil, que é mudar a cultura. Então, por isso, eu acho que vale a gente ter uma força maior dentro das faculdades, que está começando agora. Tem que estar lá no primeiro ano da faculdade, para já trazer esses conceitos, né? Acho que o currículo está modernizado, mas eu ainda acho que precisamos fortalecer a visão de gestão das universidades. Porque vamos ter que chegar a isso, vamos ter que mudar cultura agora, mas mudar uma cultura que já está enraizada vai ser um pouco mais trabalhoso. Eu acho que esse é o grande desafio do valor. Mudar uma cultura que está se formando é um pouco mais fácil. A gente tem que pensar a longo prazo também, né? Não, a ideia de nós termos repensar o ensino, né? Ele precisa ser repensado, né? A crise que nós estamos passando após a avaliação Das universidades, né? das universidades é uma coisa que os Estados Unidos passou na década de 20. Nós estamos passando aqui 100 anos depois, que é a questão de, eu tenho que ter maior número de médicos e depois eu vejo a qualidade dessa formação. Agora nós temos um problema. Uhum. Ao mesmo tempo, nós temos uma população muito grande que Que precisa precisa. de assistência. Eu formo em torno de 24.000 pessoas por ano, 44.000 pessoas por ano, e tenho 24.000 vagas de residência, sendo que só 80% delas são preenchidas. Uhum. Então, em 5 anos, eu tenho 100.000 médicos que não têm residência. Olha. E eles vão trabalhar, seja numa UPA, sendo perito, dando laudo, fazendo alguma coisa, porque ele fez aquele investimento, às vezes a família fez todo. A discussão hoje no Brasil passa por alguma coisa que tem que ter uma intervenção no ensino, e eu tenho que reeducar esses profissionais. E aí talvez iniciativas como essa, e iniciativas como eu ter um suporte de decisão bem estruturada para esse médico, talvez nos ajude a sair dessa crise. Sim. Porque nós vamos olhar muito mais eventos adversos do que a gente olhava, porque eu vou ter uma pessoa, ele não tem culpa. Uhum. E Sim. nosso sistema, vamos voltar à decisão. Sim. Muitas vezes você diz assim, a farmácia clínica é uma das coisas que tem uma intervenção já bem definida, com literatura mostrando o benefício, não tem nenhuma coisa. Mas nós temos muita resistência de ter farmacêutico clínico, que é uma decisão Uhum. simples,
24 horas, 7 dias por Uhum. semana, que evitaria o caso do Benício. Sim, Todo mundo espera um Benício, aquele caso do Amazonas que viu a sim, medicação errada, tal. E o que o sistema também não conversa, né, o sistema, e a gente não conseguiu durante tempo empoderar o sistema, que a pessoa diz: "Não, isso está errado, eu não vou fazer". sim. Então essa orientação nós vamos rediscutir, e eu acho que não tem nenhuma outra saída senão envolver a sociedade. Com certeza. Só que para envolver a sociedade, a gente precisa de educação, né, e precisa de informação para essa sociedade, né. Exato. E aí é o que entra, que a gente estava até antes de começar estava falando, né. A gente tem dado informação suficiente para tomada de decisão, compartilhada em saúde do paciente, tá ali junto. Ah, será que a vovozinha da catarata, tadinha, se ela tivesse a opção e não a imposição, Então, aconteceria isso? Então, e valor entra nisso também, porque a gente está falando sobre a perspectiva do paciente. Então, ele está sendo envolvido nas decisões, mas para ser ele estar sendo envolvido nas decisões, ele tem a informação? E para a sociedade ser envolvida nas decisões, ela tem a informação correta e clara e transparente? Ano passado saiu uma publicação da Folha de São Paulo falando que a gente não tem transparência de dados no Brasil. Hoje, se a gente for ver lá fora, Estados Unidos, NHS, você tem plataformas que você olha lá: "Ah, eu quero fazer uma cirurgia de quadril, eh, qual hospital que eu vou?". Eu tenho lá as informações dos hospitais. A, B, C, A, D, B, C, D, comparo A com E. B em termos vários indicadores, mortalidade, reinternação, tal, tal, tal. Hoje no Brasil, é o seu vizinho que te indica, ou o seu médico, ou o seu plano de saúde, né. A gente não tem dados claros e transparentes, então, a gente precisa também trazer para a sociedade essa educação, né, para que ela possa construir com os stakeholders de saúde esse futuro, né. Eu acho que a gente tem que olhar muito, porque quando você fala de medir, né, assim, quando se faz pesquisa estruturada junto com o CEO de hospital, né, eles dizem que um grande desafio é mensurar. É, pois é. Aí quando você volta a pergunta para ele e diz assim: "E implantar?", aí é a mesma dificuldade. Então, muitas das práticas hoje, que eu acho que é o grande desafio da qualidade e segurança do paciente, como é que eu vou fazer isso? E aí eu acho que tem uma experiência, e hoje a gente trabalha muito fortemente, de criar uma agência nacional de segurança do paciente. Que a partir de relatos, desses relatos, olhando tudo que tem da literatura, começar a dar recomendações obrigatórias. Agora nós estamos começando esse ano com uma experiência dentro no IBSP, junto com o NDSH, que é a inclusive, de fazer isso uma agência para pegar as 20 unidades e fazer isso na farmácia. Nós vamos ter, medir, recomendar, fazer toda uma educação que a gente já faz na Liga da Farmácia, com todos os farmacêuticos que trabalham com a gente, Uhum. mostrando, envolver eles nas reuniões da diretoria, para eles entenderem a participação. Você está criando um ecossistema para que ver se isso funciona. Porque se não houver uma solução concreta, a gente sai muito Só na discussão, teórico né. da discussão. Como é que você vê isso aí? Eu acho, e um ponto importante que você traz de não só trabalhar com a farmácia clínica, mas trazê-los para a diretoria, é um ponto crucial, em toda essa história, é que a alta gestão e a alta liderança esteja envolvida, e não só envolvida, mas convencida de que a gente precisa mudar o caminho. Não adianta, também a gente ter todo esse trabalho de transformação aqui na área operacional, se a liderança não alta liderança, alta gestão não está seguindo pelo mesmo caminho, né, se está focado só no financeiro ou só num caminho, né, o financeiro é super importante, tem que ter, mas a gente precisa estar construindo e pavimentando todos eles ao mesmo tempo. Então, eu acho que para acontecer,
E não é para ser top-down, tá? Para acontecer, a gente precisa ter uma liderança que inspire quem está aqui embaixo a seguir, simplesmente a fazer o que é certo. Sem desperdício e tentando atender a expectativa de quem é o principal ator do sistema de saúde, que é o paciente. Somos nós, né? É a pessoa. Para a gente ir encerrando, vamos falar, como é que você enxerga o futuro da saúde baseada em valor no Brasil? Ó, eu costumo ser otimista, mas embora realista também, assim. Eu acho que a gente tem, acho que não vai virar de um dia para o outro. Mudanças de modelo, acho que tem muita coisa antes, como a gente já falou. Eu vejo com um olhar positivo, porque desde que lá, 2016, que a gente começou a conversar, que pouco se falava aqui no Brasil, até hoje, por exemplo, o projeto da ANAP são 26 hospitais, ou um pouco mais. A última informação que eu tinha era 26 hospitais participantes. Pena que só está na saúde suplementar hoje. Acho que a gente precisa avançar essa conversa para o sistema público também, envolver lideranças políticas, né? Não no sentido político em si, mas no sentido de fazer, de políticas públicas mesmo em saúde, porque o nosso SUS é muito maior do que o suplementar. Muito. Está caminhando a passos lentos? Está, mas está caminhando. O grande desafio, informação. A gente começou lá em dados. Se a gente vê as publicações hoje de valor no Brasil, o maior desafio de virar é sistema de informação. Ter informação, que a gente precisa de ter informação para poder entender o atual, né, se olhar no espelho, para poder melhorar, para depois mostrar superioridade ou não, o que vai ser. Informação é importante, a mudança do mindset, da cultura é importante, mas eu vejo com bons olhos, porque eu acho que a gente tem tanta riqueza, tão só em recursos, embora finitos, mas em criatividade, né? O Brasil é criativo, né? E eu acho que a gente precisa usar essa criatividade brasileira no sentido positivo. De criar soluções diferentes e não só focar no modelo americano, europeu, né? A gente tem também meio que um senso de inferioridade, né? E eu acho que a gente tem que parar com isso e criar nossas próprias soluções. De repente, o problema que foi visto lá e foi trazido, enfim, soluções lá, pode ser totalmente diferente para o nosso sistema. Então, que é um sistema também diferente. Então, eu acho que a gente precisa unir, e é isso, criar agência de segurança e criar e olhar para quem são os stakeholders desse sistema, os responsáveis, né, os atores disso, em fóruns conjuntos, em consórcios, como foi o Ashton, assim, mas para decidir a saúde dos nossos filhos, né, do futuro. Então, o que falta para mim no Brasil é mais integração, é mais união e mais conversas para encontrar caminhos diferentes, que talvez não sejam os mesmos lá de fora. Isso é importante que você fala, né, porque, assim, você for passear em Hong Kong, você não vai se preocupar com o hotel, porque ele vai estar no seu celular. Se mudar o hotel, se mudar a sua passagem, você resolve tudo. Aqui a gente está do lado da Paulista, se você mudar do Albacor por Santa Catarina, o Oswaldo Cruz, você não carrega a informação dos seus exames, da sua saúde. Ainda tem a história da interoperabilidade. São uma coisa tão simples de resolver, e hoje já tem vários plays aí, nós estamos resolvendo isso, e eu acho que provavelmente nós criaremos um Pix da saúde, que nós somos o país do mundo que criou o Pix. Acabou com a questão do cartão de crédito, que era usado de forma que tinha um ganho enorme. E nós tivemos inteligência para fazer isso na área bancária. E nós temos inteligência para fazer isso na área da saúde. Sim. Trabalhar essa informação de forma rápida, que ajude na tomada de decisão.
Para um jovem médico, você que tem uma história muito bonita, cantando, sempre teve interesse por dado, o que que você daria de conselho ao jovem médico que está começando agora? Não perca o propósito. Nunca fuja o propósito da, da meta da sua vida, assim, da direção da sua vida. Eu acho que se você é a história de fazer a coisa certa, tá no caminho ético, onde quer que você vá, sem perder esse propósito maior, você vai seguir bem, você vai trilhar bem, independente do que faça. Muito bem, Sabrina. Muito obrigado pela essa conversa. Obrigada. Valor em saúde não é sobre custo, não é sobre resultado, Sobre sobre pessoas. jornada e propósito. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada. Espero que todos acompanhem aqui o nosso Sempre em Movimento e estaremos em breve com um novo convidado aqui. Muito obrigado, Sabrina. Obrigada.